Eu gostaria de estar aqui com os irmãos, meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso número 1, um texto bem conhecido, um texto que fala de ressurreição, mas há algo aqui para nós nessa noite, para a nossa meditação. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. É muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Amém? Até aqui nessa noite, nós vamos orar. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite sobre um tema muito interessante para nós que estamos vivendo esse tempo, dando passos de fé. Dando passos de fé. Baixe sua fronte. Paizinho querido, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós, por ter mandado o seu Filho Jesus, ó Pai, morrer a nossa morte para que vivamos a sua vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque a nossa esperança está contigo nesta caminhada. A nossa esperança não está no mundo, mas a nossa esperança, Jesus, está em saber que quando o Senhor voltar, nós iremos juntos contigo desfrutarmos desses momentos maravilhosos. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Fala conosco aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesse tempo. Fala conosco, nessa hora, neste momento, que possamos receber a Tua palavra, ó Deus, como semente boa, Senhor, que vem dar frutos, que vem, ó Deus, trazer alegria ao nosso coração. Tudo eu entrego nas Tuas mãos, e já Te louvo, e já Te agradeço, por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que relato maravilhoso. Eu amo esse texto da palavra de Deus, quando eu vejo o relato destas irmãs, que
estavam com muito amor e muito carinho, estavam ali na morte de Jesus. Somente João ficou ali quando Jesus morreu, e aquelas mulheres que não abandonaram Jesus. E quando acontece a morte de Jesus, elas procuram agora buscar os aromas para embalsamar o corpo de Jesus. E na madrugada, cedinho, quando elas partem, havia uma única preocupação no coração delas: quem é que vai tirar a pedra? A preocupação no coração daquelas mulheres era somente essa: quem é que vai tirar, quem é que vai remover a pedra? Irmãos, nós estamos dando passos de fé na nossa caminhada. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração é que muitas vezes a pedra que precisa ser removida não é a pedra do túmulo, mas é a pedra que está dentro do nosso coração. Você já parou para pensar que Jesus, ele veio a esse mundo para nos trazer vida, esperança, e para vivermos uma vida de fé? Então nós caminhamos nesse sentido, nós damos passos de fé, nós vamos a cada dia vencendo cada etapa da nossa vida, nós vamos passando por cima de problemas, de dificuldades, porque Jesus está com você, porque Jesus nos acompanha, porque Jesus, Ele quer ver você feliz, Ele quer com que nós alcancemos nesse mundo espiritual uma vida diferente. Nós não podemos viver da mesma forma que nós vivíamos no nosso passado, porque Ele começou a fazer uma transformação dentro do teu coração. Você já não é mais o mesmo. Ele começa a fazer e operar milagres na tua vida, e através desses milagres você começa a mostrar a glória do Senhor para aqueles que estão diante de você. Aleluia! Glória a Deus por isso. Eu olhei para esse relato de fé. Acompanha comigo, capítulo 16, verso número 10. E partindo ela, foi anunciá-los aquele que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. E depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas estes também não deram crédito. E finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito o que tinham visto já ressuscitado. Qual é a pedra que nós, nesse tempo, nós precisamos tirar da nossa vida? A pedra da incredulidade. Que pedra grande, irmãos. Que pedra enorme que muitas vezes está presente na minha vida e na sua. Porque Jesus censurou os seus discípulos, porque não acreditaram. Uma das grandes realidades que Jesus quer com que eu e você vivamos nesse mundo, irmãos, é uma vida de fé.
é uma vida que vai trazer benefícios através de tudo aquilo que você crê. Mas nós vivemos esse tempo, e você já parou para pensar que muitas vezes, por não termos esperança, nós temos dificuldade nas nossas lutas, nós temos dificuldades de enfrentar os problemas, porque perdemos a esperança. São essas pedras que nos separam do milagre que Jesus quer fazer. A pedra da incredulidade. Vem o problema, vem a dificuldade, em vez de eu ir para Jesus, eu me desespero, eu fico preocupado. Foi isso que Jesus quis ensinar aos discípulos e quer ensinar a mim e a você. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele chega para os discípulos, para aquelas mulheres e diz: mas vocês, por que essa dureza de coração? Por que vocês vivem desta forma? E olha que Jesus não cansou de deixar o aviso, irmãos, para as pessoas por onde Ele passava. Uma das coisas que mais Jesus falava era sobre a fé, sobre a importância da fé, que através da fé nós moveríamos montanhas. Quando Jesus encontra alguns personagens na palavra de Deus, quando Ele encontra o centurião, Ele diz: não achei uma fé tamanha como deste centurião. Quando Ele encontra aquela mulher de Cananeia, Ele diz: grande é a tua fé, mulher. Por onde Ele passava, Ele queria encontrar fé. E será que nessa noite, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, será que Ele pode encontrar fé dentro do teu coração? Será que nessa noite que Ele está sondando a nossa vida, será que nós podemos demonstrar que temos fé? A pedra que nos separa, muitas vezes não é aquela do lado de fora. Nós muitas vezes passamos a nossa vida suplantando essas pedras desse mundo, mas não olhamos as pedras que estão no nosso coração. Somos muito críticos com as coisas de fora, mas esquecemos de olharmos para nós e vermos que nós estamos dando passos de fé nesse mundo. Estamos dando passos de vitória nesse mundo. E não é porque você é bonitinho, não é porque você tem diploma, não é porque você é capacitado, não é porque você tem algo diferente, você conquista, você passa por cima, é porque Jesus está com você nessa caminhada. Aleluia! Eu venço, não é por aquilo que eu tenho, mas eu venço é por aquilo que eu creio nessa caminhada. Eu creio em Jesus, e eu sei que naquele dia Ele vai me levar. Ele não vai me desamparar, igreja. Ele não vai deixar você pelo caminho, porque você na sua caminhada, nos seus passos de fé, você declarou, e você continua declarando com a sua boca: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para trazer aquilo que eu preciso na minha vida. Aleluia! Uma das coisas que Jesus estava querendo ensinar para mim e para você nesse tempo é que nós precisamos vencer essas pedras. Nós precisamos tirá-las da nossa vida, na nossa caminhada. Elas atrapalham, elas incomodam, elas não deixam com que nós vençamos as nossas etapas,
da nossa vida. Essas mulheres tiveram medo. A Bíblia diz, aqui no verso número 8, que elas fugiram de sepulcro porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Agora, eu não vou condenar essas mulheres. Imagina você chegar às 6 horas da manhã no cemitério, já que cemitério muita gente não gosta nem de ir, né? 6 horas da manhã, você vai lá no túmulo e a pedra do túmulo ali da pessoa está removida, os lençol ali dobrado, e o corpo sumiu. Imagina você, se você não dava um pito para fora. Não é assim? Quem ficaria lá? Não condeno elas não. Era um ato que aconteceu. Foi algo que aconteceu que ninguém espera, que ninguém quer. Mas, irmãos, me chama a atenção, é que muitas vezes a gente convive com o medo, no nosso dia a dia, e o medo, ele tira a visão das coisas que estão ao nosso redor. Você já percebeu? Quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente não consegue enxergar verdadeiramente o problema, a dificuldade. No outro evangelho de João, que fala da mesma ressurreição de Jesus, no capítulo 21, você vai ver que Jesus, ele está ali muito pertinho, conversando com Maria, e Maria pensa que Jesus era o jardineiro, atemorizada, um ser espiritual conversando com ela, alguém diferente. Sabe por quê que muitas vezes a gente não consegue enxergar? Porque muitas vezes a nossa mente está condicionada nas coisas desse mundo. A nossa mente está tão ligada nas coisas desse mundo, irmãos, que quando Deus às vezes quer falar com você, Ele quer te mostrar uma experiência, Ele quer fazer algo diferente, a gente não enxerga, porque a gente está tão preso àquilo, tão focado naquilo, que muitas vezes Jesus está falando com você, como falou com Maria, e ela não o conheceu. São pedras que atrapalham, pedras que não nos deixam ver a glória do Senhor na nossa vida. Jesus queria e nos mostra que nós precisamos viver pela fé nesse tempo. Essa é a proposta de Jesus, viver pela fé no Filho de Deus. Então, tudo que acontece na minha vida, irmãos, é porque Jesus tem movido os céus em direção a você. Quando ele diz aqui, no verso 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e em algumas coisas mortíferas beberem, não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles serão curados. Mas ele diz, em meu nome. Nós precisamos entender isso nessa caminhada cristã. Eu preciso viver pela fé em quem? Em Jesus. Eu não vou conseguir vencer se eu vencer por mim mesmo. Se você viver por você, se você quiser andar pelas suas forças, pelo seu jeito de ser, pela sua sabedoria, você não vai vencer. Nós vamos vencer porque é no nome de Jesus, nome glorioso, nome maravilhoso. É Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é Ele que vai à frente da nossa vida. Ele vai tirando, Ele manda os seus anjos tirar as pedras desse mundo.
na qual Ele espera que nós tiremos as pedras do nosso coração. Há um texto aqui muito lindo, que eu gostaria de pedir a você que abrisse comigo, que se encontra em Efésios capítulo 2, verso número 6. Efésios capítulo 2, verso número 6. Um texto que muitas vezes a gente passa por ele, não se identifica, não consegue enxergar aqui o que Jesus está querendo nos mostrar. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar, igreja. Você sabe o que a palavra está querendo nos ensinar nessa noite? É que quando nós começamos a nossa vida cristã, nós não começamos andando, nós começamos nos assentando aos pés de Jesus. Você já percebeu que muitas vezes a gente, quando a pessoa se converte, ela quer fazer alguma coisa e ela tenta para lá e ela tenta para cá e não consegue? Porque aquele que chega a Jesus, em primeiro lugar, ele tem que se assentar em Jesus, em Cristo Jesus, e depois de estar ali diante daquele relacionamento com o Pai, Ele vai levar você a andar, a viver pela fé, a viver uma vida vitoriosa na sua presença. Mas nós precisamos entender que se assentar diante de Jesus é confiar nas suas promessas, é saber que Ele está com você junto, que Ele não vai te deixar, mas Ele está ali. Quando você precisar, chame a presença dEle, peça porque Ele está pertinho de você. Aleluia! Muitas vezes nós nos desesperamos, irmãos. Nós ficamos preocupados com a nossa vida. Mas nós precisamos entender que viver pela fé é viver uma vida de confiança. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Viver pela fé é ver o que Jesus já fez por você. E é isso que nesse dia de hoje, que se comemora a ressurreição, que se fala de ressurreição, que Jesus é a nossa Páscoa, nós precisamos começar a ver o que Ele fez, o que Ele continua fazendo, o que Ele vai fazer por você, o que Ele já está preparando para você, porque vai existir um dia em que nós vamos estar juntos lá, e Ele está preparando a nossa morada celestial, irmãos, Ele está preparando com muito carinho. E nós, nesse mundo em que nós estamos envolvidos, a gente não se pode deixar enredar pelas dificuldades que estão ao nosso redor. Não podemos deixar com que ela tire a visão do que Ele está fazendo. Ele começa a dizer que você precisa entregar toda aflição, você precisa entregar todo o seu problema, você precisa entregar o seu futuro na mão dEle. O que vem pela frente nós não sabemos, mas nós precisamos acreditar que Ele tem te guardado até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele tem nos livrado. Até aqui Ele tem te sustentado.
Até aqui, Ele tem providenciado tudo que você precisa. Você crê nisso? Amém? Agora, viver pela fé é também você falar pela fé. É você pronunciar as palavras que estão diante de você. Porque se Jesus ele disse que nós precisamos viver pela fé, nós precisamos nos assentar com Ele, precisamos caminhar com Ele, mas precisamos declarar também. Quando a nossa realidade, ela não está boa. Lembra daquele texto? Que Abraão tem que levar o seu filho Isaque para o monte da provação, Monte Moriá. Depois de tantos anos esperando o seu filho, eles sobem juntos, Abraão e Isaque. E chega o momento da vida, daquela caminhada, que Isaque olha para o pai e fala: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, onde está o cordeiro? E nesse momento, Abraão fala duas palavras que todos nós precisamos declarar na nossa vida: o Senhor proverá. O Senhor proverá. E assim é a nossa vida, irmãos. Deus vai prover. Dizer que eu tenho fé e não declarar que eu tenho fé, não é uma fé digna. Mas quando eu creio no que Jesus está fazendo, eu declaro através da fé que a minha vida vai ser transformada, de que a minha vida vai ser mudada, que as coisas vão acontecer na minha casa, na minha vida em especial. Você precisa declarar. As palavras têm poder para abençoar. As palavras podem mudar a nossa história, e nós estamos muito de cabeça baixa, nós estamos enfrentando os problemas e olhando para baixo, olhando para os lados, e estamos esquecendo de declarar que o Deus está com você, que Jesus está com você, e que você vai sair dessa, que essa situação ela não vai ser permanente, mas Ele já está trabalhando, Ele já está trabalhando, para mudar a nossa história. Era isso que ele estava querendo dizer aos discípulos. Imagina você, que os discípulos estavam conformados ali. Imagina, Jesus ressuscitando, os discípulos começam, alguns até voltando para a sua rotina antiga. Pedro vai pescar no capítulo 21, depois de negar o nome de Jesus, Pedro volta à velha rotina, e não pesca nada. Jesus chega e fala: Pedro, lança a tua rede lá no meio. Alguns discípulos começaram a querer voltar à sua rotina. Nós não podemos nos conformar, irmãos. É isso que Jesus começa a querer dizer para eles. A gente tem que vencer a pedra do conformismo. O apóstolo Paulo, ele fala: não vos conformeis com este mundo, lá em Romanos capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, irmãos. Você nasceu para vencer, você precisa colocar essas palavras diante de você. Eu não nasci para viver derrotado, eu não nasci para viver em sofrimento. Eu posso até passar por alguns momentos na minha vida, mas Jesus vai me levantar. Jesus vai fazer a obra diante de nós. Nós precisamos lutar. Jesus disse isso: em meu nome, em meu nome. Vocês farão maravilhas, vocês farão milagres, vocês operarão coisas tremendas. Em meu nome.
Mas a nossa vida muitas vezes ela está tão travada que a gente fica até engessado e não consegue sair do lugar. Desistimos da vida, desistimos diante das dificuldades. Mas viver uma vida de fé é você mostrar que você confia no Deus que você serve. Quando os discípulos estavam ali reunidos naquela casa com medo, todos fugiram e ficaram ali naquela casa trancada. Esqueceram que Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. Esqueceram que diz que ele, no terceiro dia ele voltaria. Quantas coisas Deus falou comigo, falou com você, irmão, que nós estamos esquecendo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Aleluia! Tudo é possível para aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus chega com uma palavra incisiva, uma palavra para levantar o ânimo dos discípulos. Por que vocês não creram? Por que vocês não ouviram o que eu falei? Aí está a diferença daquele que vai vencer com aquele que vai ficar pelo caminho. As tuas palavras fazem a diferença. As palavras que estão diante da tua vida, irmãos, vai fazer a diferença. Jesus olha para eles e começa a dizer para eles que eles precisavam viver num novo nível espiritual, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de ver a vida pela fé. Não na forma como nós vivíamos no nosso passado, mas uma forma de enxergar a vida com os olhos de Cristo. Eu quero nessa noite deixar essa pequena reflexão a você. Eu não sei como você tem vivido. Talvez você tenha se frustrado muito na sua vida. Talvez você está decepcionado com Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos decepcionamos porque nós não conhecemos o plano de Deus para a nossa vida. Nós nos decepcionamos porque não entendemos o que Cristo está querendo de você, o que Cristo está fazendo comigo e com você. Há uma grande obra por trás de tudo isso. Você crê nisso? Há uma grande obra por trás de tudo isso, e lá na frente você vai enxergar isso. Você vai ver o que Jesus, Ele está fazendo. Por isso, quando nós estamos dando os nossos passos de fé nesse tempo, nós precisamos ter esta convicção no nosso coração, porque em algum momento desta jornada, em algum momento da nossa caminhada, a gente vai se sentir sozinho. Em algum momento, você vai se sentir aflito, você vai se sentir preocupado, mas é nesse momento que você vai lembrar da promessa do Senhor que Ele deixou para você, e você vai lembrar de tudo aquilo que Ele advertiu os discípulos, e Ele fala, e Ele continua falando comigo, Ele continua falando com você.
que Ele tem preparado para nós. Caminhos de vitória, você crê nisso? Jesus disse que com Ele nós seríamos mais que vencedores. Nós venceríamos, nós chegaríamos no final da nossa carreira cristã. Ele está conosco. Ressurreição de Cristo. A Páscoa de Jesus, ela fala isso. Creia nele. Creia que Ele veio, porque Ele se importou com você e comigo. Creia que Ele acredita em você. Ele acredita que você vai vencer. Ele acredita, porque o Espírito Santo está morando em você. E Ele vai te lembrar. Ele vai trazer à tua memória aquilo que você precisa fazer e falar. Ele vai mostrar para você, porque há um doce Espírito dentro de você. Ele vai te dar a vitória. Você crê? Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. Eu não sei quantos passos de fé você tem dado nessa terra, mas eu sei o que Jesus está esperando de mim e de você. Eu quero nessa noite te convidar a orar comigo, a você se colocar diante desse altar e dizer para Jesus que você continua confiando, que você continua acreditando nele, e declare com os seus lábios nessa noite que Ele me chamou para vencer. Enquanto o louvor estiver aqui adorando a Deus, eu quero chamar você a vir aqui à frente, e nós aqui juntos, irmãos, declararmos, agradecermos pela obra que Ele fez, para que esses passos de fé eles possam continuar nos dando alegria diante da sua presença. Amém?